Você está cansado, estufado, com gases, queda de cabelo, coceira, compulsão por doce, intestino desregulado, sono ruim, pele ruim, ansiedade depois de comer, e aí aparece alguém na internet dizendo: isso pode ser verme. E junto com o pacote completo, desparasitação preventiva, protocolo detox, antiparasitário natural, vermífugo, de tempos em tempos, como se todo ser humano precisasse viver fazendo faxina química no intestino. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Desde quando tomar remédio sem diagnóstico virou sinônimo de saúde? Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar porque essa moda de desparasitação preventiva pode ser perigosa. E porque muitos sintomas atribuídos a parasitas têm outra origem e também porque talvez você não precise declarar guerra contra um inimigo invisível, mas sim fortalecer o terreno do seu corpo. Se você ainda não me segue por aqui, já se inscreve no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, eu atuo com as abordagens low carb, cetogênica e carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E eu falo muito sobre metabolismo, intestino, inflamação, alimentação de verdade e essa mania moderna de transformar qualquer sintoma em motivo para tomar alguma coisa. Porque hoje a pessoa não dorme direito, come mal, vive no açúcar, toma café o dia inteiro, belisca ultraprocessado, vive estressada, não pega sol, não tem rotina, não tem força muscular, não tem constância alimentar, mas quando o corpo reclama, a culpa vira do parasita. É mais confortável culpar um verme invisível do que olhar para o prato visível. Dói um pouquinho, eu sei, mas às vezes a fisiologia precisa sentar à mesa e interromper esse teatro. Então vamos começar pelo básico. Parasitoses existem? Existem. Verminoses também. Infecções intestinais por parasitas? Existem. Isso não é invenção. Existem pessoas que realmente precisam investigar, diagnosticar e tratar, especialmente em contextos de exposição à água contaminada, saneamento precário, contato com solo contaminado, viagens para áreas de riscos, sintomas gastrointestinais persistentes, anemia sem explicação, perda de peso inexplicada, coceira anal em alguns quadros específicos, alteração importante nas fezes ou outros sinais clínicos avaliados por um profissional. O problema não é tratar parasitose. O problema é transformar antiparasitário em ritual de vida saudável. É pegar uma situação que exige diagnóstico e transformar em moda de internet. É a pessoa tomar remédio porque alguém falou: todo mundo tem verme. Não, todo mundo não tem verme. Todo mundo tem uma rotina. E muitas rotinas estão adoecendo as pessoas muito antes de qualquer parasita entrar na história. E aqui eu quero ser muito clara, até para ninguém distorcer. Eu não estou dizendo que antiparasitário não tem função. Tem, óbvio. Eu não estou dizendo que exame é perfeito. Nenhum exame é perfeito. Eu não estou dizendo que parasitose nunca passa despercebida. Pode passar. O que eu estou dizendo é que sair tomando medicamento sem sintoma claro, sem investigação, sem avaliação, sem critério e sem acompanhamento não é saúde preventiva. É chute farmacológico. E chute farmacológico não é medicina. É ansiedade com embalagem de autocuidado. Hoje tem gente tomando antiparasitário como quem toma vitamina, de tempos em tempos. Aí a pessoa fala: eu faço uma desparasitação a cada 6 meses. Mas por quê? Qual foi o diagnóstico? Qual foi a exposição? Qual foi o exame? Qual foi o raciocínio clínico? Qual parasita você está tentando tratar? Porque verme não é uma categoria única. Existem diferentes parasitas com ciclos diferentes, sintomas diferentes, diagnósticos diferentes e tratamentos diferentes. Não é tudo a mesma coisa. O corpo não é uma casa onde você joga veneno no quintal a cada 6 meses só por garantia. O corpo é um sistema vivo, um sistema inteligente, com fígado, intestino, microbiota, imunidade, barreira intestinal, enzimas, bile, ácido gástrico e uma série de mecanismos de defesa que você deveria fortalecer, não bombardear aleatoriamente.
E aqui entra um ponto que quase ninguém fala. Medicamento não é bala. Antiparasitário não é uma balinha natural. Não é porque um remédio é comum, barato ou vendido com facilidade que ele deve ser usado sem necessidade. Seu fígado metaboliza isso. Seu intestino sofre impacto. Sua microbiota também pode sentir. E quando você toma medicamento sem diagnóstico, você não está só prevenindo, você está expondo o corpo a uma intervenção que talvez ele não precisasse receber. E depois, se aparece enjoo, dor abdominal, alteração intestinal, mal-estar ou enzimas hepáticas alteradas, a pessoa nem conecta com o protocolo saudável que ela fez porque ela viu no Instagram. A internet colocou uma areola em muita coisa que continua sendo medicamento. E medicamento, gente, precisa de critério. Mas espera, porque aqui está o ponto que muda tudo. Muita gente não está cheia de parasita. Está cheia de açúcar, ultraprocessado, álcool, óleo vegetal, farinha, sono ruim, estresse e disfunção metabólica. E aí qualquer sintoma vira verme. Cansaço? Deve ser verme. Estufamento? Deve ser verme. Queda de cabelo? Deve ser verme. Coceira? Deve ser verme. Compulsão por doce? Deve ser verme. Fadiga? Deve ser verme. Intestino ruim? É verme. E eu pergunto, será mesmo? Ou será que você está vivendo com um metabolismo inflamado, uma glicemia instável, uma digestão ruim, uma barreira intestinal irritada, uma microbiota bagunçada e um fígado sobrecarregado tentando dar conta de uma rotina que parece normal só porque todo mundo faz? Vamos falar do estufamento, por exemplo. Estufamento pode ser inúmeras causas. Pode ser excesso de fermentação intestinal, pode ser consumo alto de fibras fermentáveis em uma pessoa que não tolera bem. Pode ser intolerância à lactose, pode ser glúten, pode ser disbiose, pode ser SIBO, pode ser excesso de adoçante, pode ser mastigação ruim, pode ser comer correndo, pode ser ultraprocessado, ansiedade, baixa acidez gástrica, pode ser vesícula, bile, pâncreas, motilidade intestinal. Pode ser parasitose? Pode. Mas não é honesto colocar tudo na conta do parasita e sair tomando um remédio como se isso resolvesse a fisiologia inteira. Isso é reducionismo com cara de protocolo. E o cansaço, Lua? A mesma coisa. Cansaço pode ser anemia, hipotireoidismo, resistência à insulina, sono ruim, baixa ingestão proteica, deficiência nutricional, excesso de carboidrato refinado, hipoglicemia reativa, estresse crônico, sedentarismo, baixa massa muscular, inflamação, depressão, apneia do sono, uso de medicamentos, ciclo menstrual, menopausa, mil coisas. Pode ser parasita, Lua? Pode. Mas antes de transformar o intestino em palco de guerra, talvez seja mais honesto perguntar: como está a sua alimentação? E o seu sono? Como está a sua glicemia e sua insulina? Como está o consumo de proteína? Como está seu álcool no final de semana? Como está seu café às 5 da tarde? Como está a sua vida? Porque a grande sedução desses protocolos é que eles prometem uma solução rápida para um problema que, na maioria das vezes, foi construído por anos. A pessoa passa anos agredindo o corpo e quer resolver em 3 dias com um vermífugo, com um chá, com um detox, com a tintura amarga e uma legenda dizendo: elimine toxinas e parasitas. Só que saúde não funciona assim. Saúde não é evento, saúde é terreno. E terreno fraco adoece com mais facilidade. Terreno inflamado responde pior. Terreno metabolicamente doente vira palco de sintoma atrás de sintoma. E aí você pode matar o suposto inimigo invisível, mas se continuar alimentando o corpo com o que inflama, desregula e sobrecarrega, o problema volta com outro nome. É aqui que a dieta carnívora entra como uma ferramenta muito interessante, não como uma promessa mágica, mas como uma estratégia metabólica de redução de ruído. Quando a pessoa retira ultraprocessados, açúcar, farinha, óleos vegetais, excesso de fibras fermentáveis, adoçantes, álcool e uma série de alimentos que podem irritar, por exemplo, o intestino, ela começa a enxergar o corpo com muito mais clareza. A estratégia carnívora, quando bem conduzida, simplifica o ambiente alimentar.
Ela entrega proteína de alta qualidade, gordura animal, micronutrientes biodisponíveis, ferro M, zinco, B12, creatina, colina, taurina, carnosina e uma densidade nutricional que poucos alimentos conseguem entregar. E, ao mesmo tempo, tira muitos gatilhos alimentares que mantêm a pessoa em um estado de inflamação, fome, compulsão e desconforto intestinal. O primeiro mecanismo é a estabilização glicêmica. Muita gente vive uma montanha-russa de glicose e insulina. Come carboidrato refinado, tem pico, depois tem queda. Depois tem fome, depois tem irritação, depois vontade de doce e depois mais pico. Esse ciclo gera cansaço, compulsão, névoa mental, ansiedade alimentar e uma fome frequente. A pessoa interpreta isso como meu corpo está pedindo açúcar ou deve ter parasita roubando meus nutrientes. Às vezes não é parasita roubando nada, é um metabolismo dependente de glicose rápida, mal treinado, instável e inflamado. Quando a base da alimentação vira proteína animal e gordura animal, a fome muda, a energia fica mais estável, a compulsão reduz, o corpo para de pedir socorro a cada 3 horas. E isso, para muita gente, já parece milagre. Mas não é milagre, é fisiologia voltando para o eixo. O segundo mecanismo é a redução de fermentação intestinal em pessoas que sofrem com gases, distensão e desconforto. Muita gente que vive estufada foi ensinada a comer mais fibra, mais aveia, mais granola, mais leguminosa, mais pão integral, mais fruta, mais salada crua. Não é isso? Só que em um intestino sensível ou disbiótico, se é que existe isso mesmo, isso pode virar mais substrato fermentável. Pode virar mais gás, mais pressão, mais desconforto. A estratégia carnívora por um período bem conduzido pode funcionar como uma dieta de eliminação extremamente limpa. Você reduz o número de variáveis e observa. O intestino para de receber tantos alimentos fermentáveis e muitas pessoas finalmente percebem o que é passar o dia sem estufamento. De novo, isso não significa que todo mundo precisa viver assim para sempre. Significa que, em alguns casos, retirar o excesso de ruído revela o que estava por trás do sintoma. O terceiro mecanismo é a densidade nutricional. Muitas pessoas estão comendo bastante volume e pouca nutrição. Aí comem biscoito integral, barrinha fit, pão fit, cereal, iogurte cheio de aditivo, salada com pouco alimento de verdade, suco natural achando que é saúde, whey batido com fruta, pasta de amendoim e seguem cansadas, com fome, beliscando, com cabelo caindo, unha fraca, libido baixa, recuperação ruim. Quando a alimentação passa a ter carne, ovos, peixe, vísceras, quando a pessoa gosta, aceita, gordura animal e refeições de verdade, o corpo recebe matéria-prima. E corpo sem matéria-prima não repara. Não adianta querer sistema imune forte com a dieta fraca. Não adianta querer intestino íntegro com ultraprocessado. Não adianta querer fígado funcionando bem quando você entrega álcool, açúcar, frutose em excesso e um monte de ingrediente que nem sua avó reconheceria como comida. E aqui eu quero abrir um parêntese importante. Um corpo metabolicamente saudável tende a ser mais resistente, mais funcional e menos vulnerável. Isso não significa que uma pessoa saudável nunca pega parasitose. Claro que pode pegar. Não vamos transformar a saúde metabólica em um escudo místico aqui. Mas um organismo com boa acidez gástrica, boa digestão, boa barreira intestinal, boa imunidade, bom sono, boa massa muscular, boa nutrição, baixa inflamação, geralmente responde melhor aos desafios. A pergunta não é só como eu mato possíveis parasitas. A pergunta madura é como eu deixo o meu corpo menos vulnerável, mais forte e mais bem nutrido. Essa pergunta muda o jogo. E é exatamente aqui que eu vejo muita gente errando. Ela quer um protocolo de desparasitação, mas não quer tirar o açúcar. Quer um detox, mas não quer largar o álcool do final de semana. Quer limpar o intestino, mas continua comendo ultraprocessado.
quer matar a parasita, mas alimenta, na verdade, todo dia uma microbiota bagunçada com adoçante, com farinha, com óleo vegetal e com belisco. A pessoa quer saúde, mas não quer ordem. E sem ordem não existe saúde, nem no corpo, nem na casa, nem na vida espiritual. Deus criou o corpo com inteligência, mas nós temos a responsabilidade de cuidar do templo. E cuidado não é seguir moda, cuidado é ter discernimento. Agora, quando investigar a parasitose, Lua? Quando há sinais, sintomas, contexto e suspeita clínica. Se você tem sintomas persistentes, alteração importante nas fezes, dor abdominal recorrente, perda de peso sem explicação, anemia, coceira anal, especialmente à noite em alguns casos, histórico de exposição, crianças com suspeita, contato familiar confirmado ou viagem para a área de risco, procure uma avaliação profissional. Pode precisar de exame de fezes, pode precisar de mais de uma amostra, pode precisar de teste específico dependendo da suspeita, pode precisar tratar a família em algumas situações, como ocorre em determinados quadros contagiosos. Mas perceba a diferença. Isso é raciocínio clínico, isso é investigação, isso é medicina de verdade. Isso é nutrição responsável em parceria com avaliação médica quando necessário. Outra coisa completamente diferente é ver um vídeo de 30 segundos no Instagram e decidir que você vai tomar remédio porque todo mundo tem verme. Isso não é coragem, isso é imprudência com filtro bonito. E eu sei que alguém vai comentar, Lua, mas antigamente todo mundo tomava vermífugo. Sim, em muitos lugares isso era prática comum, especialmente em contextos de maior exposição, menos saneamento, mais contato com solo contaminado, água insegura e maior prevalência de parasitoses. Mas não dá para pegar uma prática de saúde pública, muitas vezes pensada para a população de risco, e transformar em protocolo individual de internet para qualquer pessoa. Eu sempre bato na tecla, contexto importa, prevalência importa, risco importa, sintoma importa, exame importa, condição do paciente importa. Criança, gestante, pessoa com doença hepática, pessoa usando outros medicamentos, idoso, imunossuprimido, tudo isso muda a conversa. Não é tudo, toma que mal não vai fazer, faz mal. Essa frase, inclusive, já causou muita besteira na saúde. Mal não faz. Mal não faz é o tipo de frase que deveria acender alerta vermelho. No catabolismo, eu ensino exatamente o contrário dessa mentalidade de atalho. Porque a proposta não é viver apagando incêndio com o protocolo da moda. É conduzir o corpo por uma jornada metabólica. Primeiro low carb, depois cetogênica, depois carnívora de forma progressiva, estruturada e segura. Porque muita gente não precisa de mais um remédio aleatório. Precisa apenas aprender a comer de um jeito que reduza a inflamação, estabilize energia, melhore saciedade, organize o intestino e devolva a clareza para o metabolismo. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Se você quer conhecer melhor, o link está aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero saber de você. Você já fez alguma desparasitação preventiva? Foi por orientação profissional ou porque viu alguém aqui na internet falando? Você tinha sintomas ou fez só por garantia? Depois de fazer, você melhorou de verdade ou os sintomas voltaram porque a causa nunca foi tratada? Comenta aqui embaixo porque esse tema precisa ser conversado com maturidade. E a experiência de vocês ajuda muita gente da comunidade a pensar com mais critério. Então já salva esse vídeo, manda para aquela pessoa que vive querendo fazer detox, protocolo, limpeza, desparasitação, mas ainda não olhou para o prato com honestidade. Curta o vídeo se esse conteúdo abre os seus olhos, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. No Instagram você me encontra com @lua.ferrari, eu vou adorar ter você por lá também. Saúde não se constrói vivendo em guerra contra possíveis inimigos invisíveis. Saúde se constrói fortalecendo o terreno com alimento de verdade, rotina, sono, luz, movimento,
discernimento e responsabilidade. Porque tomar remédio sem necessidade nem sempre é consciência. Às vezes é só ansiedade disfarçada de autocuidado. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.